Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Aumento dos produtos da cesta de Páscoa fica abaixo da inflação. Central de atendimento do SAMU recebe grande número de trotes. Câmara dos Deputados cancela pela terceira vez votação do projeto de recuperação dos estados em crise financeira. Pindamonhangaba comemora 105 anos de Mazzaropi. E veja também. Olha, eu estou preocupado porque toda hora a imprensa noticia que o Vale do Paraíba é a região mais violenta do estado de São Paulo. Eu que venho do Rio de Janeiro, acho até que não é por aí. Mas, como temos uma relação de sinceridade muito grande, eu conheci a comandante aqui do Vale quando ainda era major e sempre houve muita sinceridade no trato, vim conferir com a Coronel Nicolucci já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que começa agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Em quase 5 meses de operação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, recebeu mais de 25 mil chamadas. Dessas, 4 mil eram trotes. Todos os dias é desse jeito no atendimento do SAMU. O telefone não para de tocar. O serviço é atrapalhado por uma brincadeirinha de muito mau gosto, o trote. Desculpa, não estou te entendendo. É trote. Todos os dias nós temos trotes, entre 40 trotes assim, por dia, e o horário de pico dos trotes é entre meio-dia e as 2 horas da tarde, que é o horário de escolar, né, que as crianças estão saindo e voltando do colégio. E geralmente a maioria dos casos é sim por crianças, em telefones públicos, mas também temos casos de adultos que fica um pouco até mais frustrante, né? Que acabam assim completando o chamado, a ambulância indo até o local e sendo uma ocorrência falsa. Levantamento feito após os 3 primeiros meses de operação do SAMU, foi contabilizado uma média de 45 trotes por dia. Toda ocorrência é uma ocorrência. A partir do momento, né, que caiu aqui na regulação para a gente, seja um código vermelho ou um outro código, a gente tem tempo para se deslocar até lá. O que às vezes acontece é que a população omite algumas informações. E nesse tempo, se acontece algo mais grave com uma outra paciente, não que a gente vá deixar de atender a primeira, porque daí poderia estar sendo uma básica, né? Sendo que essa aqui é uma UTI. Então, até o deslocamento dessa grave, a gente não pode ir, né? Até se encerrar essa primeira. Crianças e adultos fazem chamadas que atrapalham quem de fato precisa. E para quem espera, o tempo é precioso. Além disso, o trote é crime e o autor pode pagar uma multa e até ficar recluso. Nós do SAMU, arriscamos nossas vidas para poder fazer o resgate, né? O socorro das pessoas que estão precisando de socorro. Então, o trote, ele é ruim, porque a gente sai com a ambulância, sai correndo pela cidade, com a sirene ligada, pedindo passagem para os automóveis, botando a nossa vida em risco para salvar outra pessoa, só que a gente chega num local, não tem, né? Quem ser salvo, não tem, o local é falso, é tudo falso, então foi um trote. Algumas vezes o regulador do SAMU consegue detectar que é um trote, mas às vezes não consegue. Né, que as pessoas simulam que estão desesperadas, simulam que não estão conseguindo falar, simulam, né, então a gente não consegue detectar. Nós tivemos acesso a algumas dessas ligações. Eles estão aqui na Vila Paulista arrebentando tudo, eu estou com arma aqui, polícia! Polícia! E teve essa outra também. SAMU, boa noite. Moça, a senhora pode vir aqui na Sem Brasil? Que acho que o carro bateu na moto aqui. É mentira. É verdade. Não, é mentira, tá? É verdade. Não vai ficar o cara, mancada, é nóis. Cara, mano, tô botando trote, mano. E é bom lembrar que qualquer um de nós pode precisar das equipes do SAMU.
Os produtos da cesta básica deste ano tiveram um aumento de 0,36%, taxa menor que a inflação de 4,55%. Alguns consumidores nem repararam nos acréscimos. Porém, outros alimentos também comuns nessa época do ano estão bem mais caros. Mesmo com a inflação batendo a casa dos 4,5%, os preços de produtos da cesta de Páscoa tiveram um aumento bem abaixo, de 0,36%. Mas aí vem uma surpresa. Alguns alimentos comuns na mesa do brasileiro nessa época festiva estão num ritmo inverso, com os preços mais elevados. Essa variação divide a opinião de quem vai às compras. Tá achando salgadinho os preços? Você fala dos produtos da Páscoa em geral? Tá, subiu bastante. Mas eu tô gostando. Você não achou que os preços estão mais altos, não? Não, o chocolate tá no preço bom. Sem dúvida. Sem dúvida, só o salário que fica para trás. A Fundação Getúlio Vargas traduziu isso em números. Na pesquisa feita pela instituição, o pescado foi o produto que mais subiu, teve um aumento de 15,89%. O bacalhau, então, é salgado no gosto e está salgado no preço. De acordo com a FGV, o aumento foi de quase 6% nos últimos 12 meses. E os tradicionais bombons e chocolates tiveram alta de 5,71%. A notícia boa é que outros produtos que também compõem a cesta apresentaram queda. Aí o resultado final das compras fica mais equilibrado. Essa época a tendência é realmente ocorrer esse aumento, porque as lojas sabem que esses produtos serão procurados. Então, é a oportunidade que as lojas têm e, obviamente, sempre que há uma maior procura, tá, o preço aumenta. O caminho é não deixar para a última hora. Quem ficou mais barato foi a batata inglesa, com redução de mais de 47%. A sardinha em conserva e a couve também estão mais baratas. Eu acho que também tem várias opções, né, para vários bolsos, né? Quem pode compra aquele bacalhau maravilhoso, né? E quem não pode pega aquele desfiadinho mais simples, né? Então eu acho que é questão de procurar e se adequar, né? Apesar da alta dos preços de alguns produtos da cesta de Páscoa, a Confederação Nacional do Comércio estima que sejam injetados na economia mais de 2 bilhões de reais, o que para especialistas é um pequeno sinal de que o Brasil caminha para a recuperação econômica. A Confederação acredita também que o volume de vendas cresça em 1,3%, se comparado com o ano passado e já descontada a inflação. Seria o maior aumento real de faturamento para o período deste ano. E o motivo é exatamente esse. Nós estamos longe de sair da crise, mas já estamos, pelo menos, um pouco fora dela. São dois motivos, né? Festejar essa melhora, ainda que pequena, na economia, né? E festejar a festa aí da Páscoa. E o bom mesmo é economizar. E para isso não tem segredo, é pesquisar. No mercado a gente nunca deve chegar e comprar o primeiro, porque encontra realmente preços diferentes. É pesquisar que encontra com certeza. Antes de economizar tem que pesquisar. Depois que pesquisa, aí a economia vem na pesquisa, né? Muita gente tem como meta ir para a academia e perder aqueles quilinhos extras. Um dos métodos adotados tem sido o treinamento funcional, que usa como principal ferramenta o peso do próprio corpo para ficar em forma e chegar à qualidade muscular. A moda do momento atende pelo nome de treinamento funcional. Praticado por celebridades no Brasil e no mundo, a modalidade se tornou ainda mais popular. Desde o surgimento do treino funcional em São José dos Campos, o educador físico Mauro Giuseppe tem participado ativamente das iniciações e experiências deste método. Segundo o educador físico, o foco do treinamento consiste em adequar os exercícios de forma personalizada. O conceito do treino funcional, Gisele, parte do princípio da gente adaptar o exercício à condição física da pessoa e à realidade dela, não a pessoa se adaptar ao exercício, tá? Então a gente respeita muito a individualidade e a capacidade de cada pessoa. Para Mauro, uma das maiores vantagens do exercício funcional comparado com outras atividades consiste na dinâmica e na praticidade dos treinos. Você pode estar fazendo um treino funcional
num espaço aberto, num espaço fechado, num quarto de hotel, em casa, no seu quintal, na rua. Não tem limitação da onde é feito e com que é feito. O treino funcional pode partir do princípio de você não ter nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de acessório, e também tá podendo utilizar equipamentos e acessórios para auxiliar na execução dos exercícios. Filho de técnico de futebol, Francisco Souza, que já jogou profissionalmente pelo São José, é um apaixonado por esportes, que buscou em seus treinadores e professores a inspiração para trilhar o caminho de educador físico. Francisco fala das vantagens do treinamento funcional. A vantagem é a expressão corporal. Outros treinos talvez seja mais assim focado no que é um resultado que a pessoa quer. A gente vê muito o exercício que muita gente fala do homem quando ele vai na academia. Ele fica mais bombado, a parte de cima, a mulher já gosta a partes inferiores, né, que é coxa, o bumbum, então ela gosta disso. E o funcional não, você sai de um treino que você trabalha totalmente o seu corpo, de forma inteligente, de forma dinâmica, né? Seja em casa, na academia ou até mesmo numa praça, ao ar livre. O importante é se exercitar e não ficar parado. Por que você optou por esse tipo de atividade física? Porque eu gosto muito de atividade física. Então eu achei uma aula assim muito interessante, que corrige a gente na postura, na perca de peso. Eu já perdi 6 quilos dentro de um mês. Então eu acho que é uma atividade muito puxada, mas assim muito gostosa de fazer. Fica agora com o comentário de hoje. A pensão alimentícia decorre sempre do dever familiar de prestar alimentos entre pais e filhos, filhos e pais, ou entre cônjuges ou companheiros. E essa imposição de prestar alimentos, ela pode advir do Poder Judiciário, por uma imposição judicial, né? O juiz determina, ou pode ser, então, decorrente de um acordo entre as partes, seja na frente do juiz ou não, porque com a edição do novo Código de Processo Civil, acordos extrajudiciais também valem como título judicial. Por exemplo, se a pessoa não paga, pode ser executado, inclusive, sob pena de prisão. E o valor da pensão alimentícia? O valor não é exatamente de 30% dos rendimentos líquidos de quem paga essa prestação alimentar. Isso é lenda. Decorre sempre da necessidade de quem pede e da disponibilidade de quem está pagando essa prestação alimentar. Festa de crianças com alimentos veganos ficam cada vez mais presentes. Os detalhes você confere já já.